pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o nosso Papo de Laticínios é patrocinado pela Evomilk. A Evomilk é uma empresa de tecnologia que tem soluções para laticínios. Nós oferecemos duas soluções inovadoras, o Evomilk e o Evopack. O nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo. Ou seja, o Evomilk faz o controle das operações no campo para as indústrias de laticínios. E o Evopack revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam os programas de autocontrole. O Evopack é a transformação digital dos programas de autocontrole. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E para não perder nenhum papo de laticínios, vocês vão lá no YouTube, vão acionar o sininho, vão se inscrever no canal e vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. Toda segunda-feira nós estamos com um episódio novo aqui. E para não perder nenhuma novidade, vocês podem seguir nossas redes sociais, @papo de laticínios, @evomilk_br ou @sara.machados. Eu aguardo vocês nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que está esquentando a cabeça da galera dos laticínios, que é as mudanças na rotulagem nutricional dos alimentos. E para tratar desse assunto com a gente, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, nada mais, nada menos que Fernanda Dulso. Ela é especialista no assunto. Fiquei feliz demais quando ela aceitou. Eu vi ela dando uma palestra, fiquei super interessada. Fui lá, falei com ela e ela foi super acessível, gente. Então, gracinha, eu já sei que vocês podem mandar mensagem para ela no Instagram que ela vai responder. Fernanda, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição. E conta pra gente quem é Fernanda Dulso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre bacana a gente poder contribuir e a gente estar conversando, né? Bom, eu sou técnica em laticínios, né? Formada na Cândido Tostes. Aí, na sequência, eu fiz administração. Eu tenho 19 anos de formada e aí eu trabalhei já na indústria durante muito tempo. Fui sempre na área de qualidade, sempre na área técnica também, voltada para garantia de qualidade dentro dos sistemas de qualidade. E com isso eu fui vendo a necessidade, na verdade, de me especializar, né, dentro dessa parte de regulatório, né, já dentro da indústria. E com isso eu fui aprimorando e fui buscando informações nessa área, já na indústria. Há 8 anos atrás, eu tomei a decisão de sair da indústria e focar mais na parte de consultoria e mentoria. Então, hoje eu estou focada tanto para a parte de mentoria e consultoria, na parte regulatória, de rotulagem de alimentos e também na parte de segurança, né, de alimentos, com os programas de qualidade, de segurança de alimentos em geral. Então, esse é o meu foco do meu Seu trabalho resumão hoje. de vida. O meu resumão de vida. Legal demais, Fernanda. Ô, Fernanda, e assim, eu sei que você vai ter muitas dicas para dar para a galera aqui hoje, né? Porque é um assunto que eu acho que nos últimos tempos aí é o que mais virou, né? Assunto assim, é preocupação mesmo, é dor de cabeça, né? É muito sério, né? Rotulagem. E é muito difícil de entender, né? Eu falo que é muito difícil essas normas, entender tudo que está acontecendo. E aí não é só mapa, é Anvisa, né? Eu até queria que você desse uma pincelada, assim, para quem está chegando agora na área, o que que as pessoas, ou para quem está no laticínios e que ainda fala rotulagem, mas o que que é rotulagem? O que que a pessoa, né? Antes da gente entrar no nosso assunto, só para você dar uma pincelada, mesmo uma aulinha, né, básica para o povo de que é rótulo e qual que é a importância de estar atento às normas sobre rotulagem. Sim. Então, o rótulo, que é até interessante, né? Porque as pessoas muitas vezes me perguntam, né? A diferença entre rótulo e embalagem, né? A embalagem é o recipiente que a gente vai colocar o produto, né? Então, ou é um pote, ou é uma lata, ou é um saco, né? Então, isso é a embalagem. O rótulo, né, é todos os dizeres que a gente vai trazer nessa embalagem. Então, esses dizeres, pode ser uma etiqueta, esses dizeres, ele pode ser impresso, pode ser litografado, tudo que está ali, né, ou em forma de escrita ou em forma de imagem,
é o rótulo. E qual que é a importância desse rótulo, né? O rótulo ele serve como um canal de comunicação entre a empresa e o consumidor. Porque o que, que Sim. acontece? A empresa ela não tem como falar para consumidor por consumidor o que ela Que tem gostaria ali. de dizer. Então, por quê? Ela não tem como pegar para um por um, né, e dizer, olha, aqui dentro desse produto tem isso. Então, o rótulo ele é um canal de comunicação. Então, por isso esse rótulo ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser o mais transparente possível, ele precisa levar para o consumidor todas as informações de forma que o consumidor consiga entender, para que ele possa conseguir tomar decisões, né? Ele precisa ter ali, né, uma forma de um subsídio para que ele consiga tomar uma decisão. Eu levo ou eu não levo esse produto para casa? Essa que é a ideia do rótulo, né? Então ele é um canal de comunicação. Então esse canal de comunicação tem que trazer clareza para o consumidor. Certo. E aí, quais são as principais normas, né, relacionadas à rotulagem nutricional? Principalmente as que vão entrar em vigor agora, ou que já entraram, não sei. Sim. Então, na verdade, elas já entraram em vigor, né? A gente tem a RDC 429 e a IN 75. Elas ambas são legislações de 2020 e elas foram publicadas lá em 2020 e elas tiveram 2 anos para entrar em vigor. Na verdade, a gente até achou assim super diferente. Por quê? Porque, na verdade, a maioria das legislações, ou elas entram em vigor logo quando elas são publicadas, ou elas entram em vigor ali 6 meses depois, no máximo 1 ano depois, né? Para que as empresas possam ter tempo para se adequar. E essa foi uma legislação que ela teve 2 anos para ela entrar em vigor. Além disso, né, ainda teve todo o tempo aí de adequação das empresas. Então, por isso que a gente fala, ela teve 2 anos para entrar em vigor, né? Então, ela entrou em vigor em 2022, ela é uma legislação de 2020, e aí tem todo um prazo ainda de adequação, que aí a gente está falando que as empresas que já tinham produtos que estavam sendo comercializados, que já existiam, as empresas tiveram um prazo de adequação da maioria dos produtos, porque tem produtos que têm um prazo um pouco maior, como bebida, produto de pequeno consumidor, mas a maioria dos produtos do segmento, eles tiveram um prazo, né, de 12 meses. Então, a gente está dizendo que 9 de outubro de 2023, né, é o prazo máximo aí para todo mundo estar com as novas rotulagens nutricionais em dia, que é o Então ela, prazo de então adequação, ela né? se torna obrigatória em outubro de 2023. Em outubro de 2023, para os produtos que já existiam no mercado. Por Sim. quê? Para os produtos novos que nasceram, eu não tinha esse produto. Eu comecei a comercializar esse produto agora. Então, por exemplo, Aham. eu não fabricava mussarela. Eu fabricava Minas Padrão, eu fabricava Frescal. Mas eu não fabricava mussarela. Comecei a fabricar mussarela agora, em maio de 2023. Aham. Lancei esse produto já tem que nascer com a nova rotulagem nutricional, Entendi. conforme os parâmetros da RDC 429 e da IN 75. Ah, não, a minha mussarela já é antiga. Lá em outubro de 2022, a minha mussarela já existia, já comercializava ela há muito tempo. Ok, então eu tenho até outubro de 2023 para fazer a adequação desse rótulo, nutricionalmente falando. Desde que eu também não mude nada no meu rótulo. Sim. Porque se eu fizer qualquer adequação no meu rótulo, se eu mudar qualquer coisa no meu rótulo, aí eu também já tenho que fazer a adequação nutricional dele também. Tá. Então, assim, o que que é a rotulagem nutricional frontal? Então, a rotulagem nutricional frontal foi uma das mudanças que a nova regra de rotulagem nutricional trouxe. Porque Sim. dentre várias mudanças que ela trouxe, né, que a gente vai conversar, uma delas foi a rotulagem nutricional frontal. O que é? É um símbolo informativo, na verdade, que vem para estar ali na parte principal, né, no painel principal do rótulo. Então, é um símbolo que no Brasil foi definido como uma lupa, ele é Sim. precedido por uma lupa, e vai estar informação de alto em, ou alto em açúcar adicionado, alto em sódio, ou alto em gordura saturada, conforme for, né, a questão de cada produto em relação aos limites da legislação.
esse símbolo, né, ele tem que estar sempre na metade superior do painel principal. Por quê? Porque é onde o nosso olhar capta. Foi feito todo um estudo e foi descoberto que o olhar do consumidor, né, ele vai captar melhor a informação na metade superior do painel principal. Então, a ideia é que, a ideia da Anvisa é o quê? O consumidor vai pegar a embalagem, vai bater o olho e vai falar, opa, alto em açúcar adicionado. Aham. É para ter clareza mesmo, né? E aí o consumidor vai tomar a decisão, levo ou não levo para casa. Entendi. Né? Ou então, consumo o pacote inteiro ou consumo só a metade. A ideia é essa, né? Entendi. Então, por isso ali na metade superior do painel principal. O símbolo, ele é preto e branco, né? E tem na legislação os modelos que a gente pode usar. Então, a gente não pode inventar a roda. Apesar da gente já estar vendo aí no mercado várias rodas inventadas, né? Mas não pode. A legislação, ela trouxe vários modelos que a gente pode usar, várias formatações dos blocos. Então, tem blocos, né, um embaixo do outro, um do lado do outro, conforme melhor for adequar o nosso rótulo, porque tem rótulo que às vezes ele é mais na horizontal, tem rótulo que é mais na vertical. A gente precisa também se atentar, porque a formatação da FOP, né, que a gente chama, que é a rotulagem nutricional frontal, ela tem que estar na mesma orientação. A escrita tem que estar na mesma orientação do texto do rótulo, da maioria dos textos, né? Então, por isso tem várias opções na legislação para a gente escolher. Então, a gente pode escolher dentre aquelas que a legislação trouxe, a gente pode escolher qualquer uma delas. Mas a gente não pode tirar uma da cabeça, por exemplo. Entendi. E assim, então, na verdade, a gente tem, esse é um dos detalhes sobre as novas normas de rotulagem nutricional, né? Você pode citar para a gente, assim, quais são as principais mudanças em relação à antiga norma de rotulagem e a nova norma de rotulagem? Se for possível, falar tudo isso em um episódio só, que deve ser muita coisa. Na verdade, são várias mudanças que aconteceram, né? Mas, assim, a que impactou mais, assim, na minha percepção, é o fato da gente ter as regras de formatação para a tabela nutricional, porque antes a gente não tinha regra de formatação. Então, a tabela nutricional tinha que seguir a questão de que, no mínimo, 1 milímetro, que era a regra geral, de tamanho de letra. Né? E também não tinha questão de ter fundo. Então, a tabela nutricional ela poderia ter qualquer cor de fundo. E agora, com as regras de formatação da tabela nutricional, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma tabela que tenha fundo branco e a escrita em preto. E tem também os tamanhos das letras. Então, a formatação padrão, né? Ela tem os pontos, a gente fala que está em pontos, né? Não é em milímetros. A legislação trouxe essa informação em pontos. Então, isso trouxe uma questão onde a maioria das empresas está assim, mas agora o meu rótulo só tem tabela nutricional, né? Porque a tabela nutricional ficou enorme em relação ao que era antes. E realmente ela ficou muito maior mesmo, porque a maioria das tabelas nutricionais eram pequenininhas e agora elas ficaram grandes. E a ideia da Anvisa foi o quê? Deixar essa informação mais visível mesmo para o consumidor, porque realmente tinha algumas tabelas nutricionais que a gente pegava e que a gente precisava de assim, a gente que usa óculos, então, né? Se você fosse no mercado sem óculos, já era, você não conseguia ler, né? Então, para mim, essa foi uma das principais, assim, mudanças que mais impactou nessa questão. Por quê? Porque, assim, para o marketing, eu que trabalho com rótulo e que mexo com muitos rótulos, muitas empresas, a gente tem isso junto com o design. Mas não tá dando, por quê? Como é que eu vou fazer? Para mim, esse foi um impacto, assim, que eu percebi que as empresas mais tiveram dificuldade. Tirando disso, aí tivemos outras questões também que foram alteradas. Então, hoje, obrigatoriamente, a gente tem uma coluna de 100 gramas, né? Então, toda tabela nutricional é obrigatório a gente colocar uma coluna em 100 gramas. Isso foi importante para que a gente conseguisse colocar todos os produtos na mesma medida, vamos dizer assim, né? Com a mesma quantidade, porque antigamente o que acontecia? Os produtos eles estavam em porção.
E aí você chegava no mercado, por exemplo, e aí você ia consumir um produto, comprar um produto, né? E ali naquele momento de escolha, você está dentro de um supermercado e a escolha é rápida, e aí você tinha que ficar fazendo conta, né? Eu levo um requeijão ou levo uma manteiga? Aham, Ah, mas a manteiga tem valor energético de X. O aham. requeijão tem um valor energético de Y. Só que a manteiga, ela está em 10 gramas e o requeijão está em 30. Então, o que é melhor? Aí você tem que ficar, ou você leva a calculadora, né? Ou você levava a calculadora para o supermercado para fazer conta, para saber o que você levava para casa, ou, na verdade, ficava muito assim, né? Então, agora, como a gente tem essa coluna de 100 gramas, é muito mais fácil, né? Para o Você pega ali, consumidor, né? para o consumidor, né, lá no supermercado, na hora de fazer a escolha, é muito mais fácil. Ele bate o olho e fala, ah, tá, ok, a manteiga tem 580 calorias, né? Uhum. Chutando. Ah, tá, o requeijão tem 380. Entre um e outro, qual que eu levo para casa? Se ele estiver falando só em caloria, ele vai optar pelo requeijão. Ah, não, mas eu quero gordura saturada. Aí ele vai olhar um pelo outro. Ah, não, eu quero olhar sódio. Ele tem essa opção de escolha porque ele tem uma base fixa dos dois produtos para ele poder fazer essa opção de escolha, né? Além Certo. disso, uma outra questão que veio também com essa nova regulamentação é a frase que agora a gente tem nas tabelas, que é a porção por embalagem. É, que eu ia até te perguntar, como é que fica essa frasezinha que é, né, muito conhecida nossa? Porcentagem de valores diários de referência com base na dieta de 2.000 calorias, né? Então, Como é que fica isso? essa frase ela está relacionada à porção. Né? Então, Aham. por exemplo, a gente tem uma porção que continua existindo, então a gente vai ter uma coluna com 100 gramas, do lado a gente vai ter a coluna pela porção. Essa coluna de porção está relacionada na instrução normativa que diz para gente qual é a porção que a gente tem que seguir para o alimento. Se não existir para o alimento que você está trabalhando, a legislação ela traz algumas opções que a gente pode seguir para definir a porção. Então, a manteiga tem a sua porção definida, o requeijão tem a sua porção definida, o queijo Minas Frescal tem a dele, a mussarela tem a dele, enfim. A gente tem Uhum. isso definido. A gente também não pode colocar uma porção que a gente imaginar da cabeça, né? Entendi. E aí, do lado, a gente tem uma coluna de VD, que já existia na tabela anterior. O que aconteceu com essa coluna de VD é que os VDs foram atualizados. Então, por Aham. exemplo, antes a gente tinha um VD, né, que é o valor diário de referência de gordura, né, que era um, hoje ele é outro. Então, isso é uma Uhum. coisa que a gente precisa se atentar. Proteína, de gordura saturada, de sódio, eles foram ajustados. Acontece que antes essa frase, né, a gente tinha em relação à tabela que falava isso, essa frase que você trouxe Sim. que falava assim, olha, essa tabela está relacionada, né, a uma porção para uma dieta de 2.000 calorias. Essa frase não existe mais. Essa Uhum. frase agora ela foi substituída, né, por aquela frase que a gente vê lá na nota de rodapé, que é percentual de valores diários, né, fornecidos pela porção. O que quer dizer isso? Essa porção aqui está te fornecendo, por exemplo, 5 do valor diário que você precisa consumir daquele determinado nutriente, ou de Entendi. gordura, ou de sódio, né? Então Entendi. você vai olhar ali naquela coluna e aquela coluna está dizendo, tem 5 de valor energético. Então, se você, por uma dieta X, né, daquele valor de 2.000 calorias, que continuou 2.000 calorias, você está consumindo 5 de 2.000 calorias. Sim, sim. Mudou a Uhum. frase. Uma outra questão que eu comecei a falar, mas aí você comentou dessa frase, que é a frasezinha que é porções por embalagem. Ah, tá. Ainda tem isso também. Que é uma outra questão, que é o quê? Antigamente, a gente não tinha essa frase, né? Uhum. Então, o que acontece? Você pegava lá um pacote de biscoito, né? Uma bolacha recheada, por exemplo, eu olhava lá, calorias, né? 180, tô chutando, né? Aham. 180, de boa, né? Vou comer. Só que assim, 180, duas bolachinhas, né? O pacote Aham. tem 10.
Aí você mandava ver, ou seja, você comeu todas as calorias que você precisava no dia ali, E daquele só no pacotinho. pacote. Uhum. E agora não, com essa frase, né, que a gente tem que obrigatoriamente colocar ali no início da tabela, ela está dizendo assim: olha, esse pacote, né, essa tabela, essa informação aqui, esse pacote, porções por embalagem. O que ela quer dizer? O que isso aqui representa? Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um produto que tenha 1.000, né, 1 quilo, né, e a minha porção é 500 gramas, então eu tenho duas porções. Né? E aí tem algumas regras. Então, se é uma porção individual, eu não vou colocar essa informação. Se eu tenho um queijo que ele tem peso variável, e aí eu devo pesar na presença do consumidor, como a maioria dos nossos queijos, Uhum. né? E os requeijões em barra, eu não vou colocar essa frase. Por quê? Como é que eu vou saber? Né? Então, a Sim, legislação ela trouxe isso. Perdão. A legislação ela trouxe isso. Se eu tenho esse peso e ele é variável, eu não tenho como saber, então essa frase não vai existir. Então, entendi. ela vai existir para produtos que são peso fixo. Então, no caso de um iogurte, no caso de um leite, no caso de um requeijão, uma manteiga. Por quê? Aí essa frase é importante para trazer para o consumidor para ele entender, ó, essa informação que está aqui é na porção, mas esse pote inteiro tem tantas porções. Então você fica ligado que se você comer esse pote inteiro de manteiga, você está consumindo, né, essa quantidade aqui vezes essa quantidade de porção que eu estou te indicando aqui em cima. Entendi. Assim, pensando pelo lado do consumidor, realmente, né, assim, facilita muito, né, as decisões. Mas quando a gente lembra o tanto de trabalho que isso dá no laticínios assim, na indústria de alimento, né, de forma geral, meu Deus, Sim. porque, e aí, né, o que que o pessoal, você falou que o limite da inclusão da rotulagem é agora em outubro de 2023, certo? Vai ter prazo, né? Assim, vai ter uma. Fernanda, eu posso ligar pro meu fiscal aqui e pedir mais um mês? Como é que vai ser isso? Bom, eu sei, né, assim, eu escuto Aham, rumores de que as indústrias estão tentando fazer algum tipo de movimento, né? sim. Mas, assim, particularmente, eu acredito que não vai acontecer. Uhum. Por quê? Porque, assim, a Anvisa, ela deu um prazo consideravelmente Longo, né? longo, né? Sim, Uma sim. legislação que foi publicada em 2020, aí ela teve 2 anos para ela entrar em vigor, ela teve um ano para adequar. Então, a gente está falando Sim. aí de 3 anos que a gente sabe desse assunto, né? Sim, sim. Não nasceu ontem, né? Não nasceu ontem. Sim. Apesar de entender, né, que as empresas elas têm uma dificuldade de gestão de estoque, porque tem uma Pois é. compra grande, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que não fizeram compra nova desde que a legislação, por exemplo, entrou em vigor. E às vezes o estoque dele ainda tá alto. O estoque dele ainda é alto. Então, Pois a é. gente vai entrar com a nova rotulagem, né? A gente já está com o rótulo pronto, vai entrar com o estoque novo, com a rotulagem nova, mas mesmo assim vai virar o estoque, vai deixar de comprar. Por quê? Porque a compra mínima é muito alta. É isso que eu ia te falar, ia te perguntar, mas e aí? Mesmo quem, vamos, né, mesmo quem está atento a isso, está preocupado e já começou a se organizar para entrar com a rotulagem nova agora em outubro. Mas eu falo assim, porque eu mesma, às vezes a gente tinha que fazer compras com volumes muito altos por questões de logística, por questões de valores, e as empresas também falam, olha, tá bom, eu só te entrego, mas se for 100 mil potes, né? Aí você compra 100 mil potes, você tem pote para 3 anos, às vezes. Né? E aí, isso acontece muito normalmente, assim, muito comumente aí nas empresas, né? Acontece mesmo. E aí, mas para quem ainda tá com estoque alto, que às vezes comprou, fez uma compra há 3 anos atrás e, sei lá, aí a gente teve pandemia, que isso tudo mudou o comportamento do consumidor, e aí a gente tem uma crise, mas não sei o quê. Então, assim, acaba que às vezes ele fez uma previsão de vender um volume, não vendeu aquele volume, vendeu menos. Mas para quem ainda está com os estoques altos de embalagens com a rotulagem antiga, o que que vai fazer? Teoricamente, até segunda ordem, vai perder.
Mas ele não pode nem pedir uma autorização. Assim, eu tô perguntando aqui, Você assim, tá me... Sim, eu pensando em todas as entendo. possibilidades, né? Porque eu tô pensando em quem Sim, tá no sinuca de do bico outro danada lá. lado, né? É, Isso. o que a gente tem de informação até o momento, assim, não vai existir essa possibilidade, né? Sim. Lógico que a gente entende que, assim, tudo pode acontecer, né? Uhum. Pode acontecer das indústrias conseguirem, né, uma autorização junto à Anvisa, enfim, né? Eu acredito que o mapa, né, o Ministério da Agricultura, por si só, ele não vai poder dar essa autorização, porque quem regulamenta é a Anvisa, né? Certo. Então, é uma legislação da Anvisa. E se ela está dizendo que o prazo finaliza em outubro, o prazo finaliza em outubro. Então, não vai adiantar, no meu entendimento, a gente não vai ter como o Ministério da Agricultura falar assim para as empresas: ah, não, ok, você pode usar o seu pote até você finalizar o seu estoque, porque eu, como Ministério da Agricultura, te autorizo a usar. Não, Né? Não né? faz Não muito vai. sentido, porque são órgãos diferentes que regulamentam. Então, essa autorização vai vir da Anvisa. Né? Sim. Então, É, pode acontecer? Pode. porque Né? eu tô te perguntando assim, porque às vezes, em alguns casos, por exemplo, eu mudei algum ingrediente no meu rótulo, mas eu vou lá e coloco só um adesivinho, né, ali. A fiscalização, né, te autoriza a fazer isso. Mas não, ali não é só um ingredientezinho que às vezes você mudou a marca ou mudou a dosagem, né? É um rótulo inteiro que você que mexeu, né? Então, assim, eu tô te Sim. perguntando isso porque assim, sei lá, às vezes ele vai te dar autorizar você colocar um adesivo à parte ali e colar em tudo. Não sei, né? Então, mas tem uma questão, né? Que você falou de adesivo. Tem uma questão. A rotulagem, o adesivo, a etiqueta, é rótulo, Uhum. ok? Então, por exemplo, eu posso colocar uma etiqueta em cima da minha etiqueta, da minha tabela nutricional, uma etiqueta com a tabela nutricional nova em cima de uma tabela nutricional antiga? Posso. Posso Sim. colocar uma etiqueta com uma rotulagem nutricional frontal no meu rótulo que já existe? Posso. Hum. Desde que, aí é que mora a questão. Desde que essa etiqueta não saia, essa etiqueta não cubra nenhuma outra informação que já esteja ali no meu rótulo, né? Que essa etiqueta, a maioria dos produtos de laticínios são refrigerados, então essa etiqueta não pode correr o risco, por exemplo, quando eu coloco meu produto no frio, ela vai borrar, ela vai manchar, ela vai esfarelar. Então ela não pode ser indelével, né? Ela Uhum. não pode, ela tem que ficar íntegra. Ela não pode Uhum. cobrir nenhuma informação, mas é uma saída. Se eu tenho É, um rótulo que eu consigo pegar uma etiqueta, né, fazer uma tabela com a formatação original, correta, né, com todas as formatações que a legislação preconiza, e vou lá e coloco no meu rótulo, em cima da minha tabela antiga, tá valendo. é uma opção, né? Uma É uma opção dada opção. por uma especialista vale a pena avaliar. A questão é, a maioria dos rótulos, né? Eu falo assim, porque passam muitos rótulos na minha mão. A questão é que a maioria dos rótulos não tem espaço suficiente Para para você isso. conseguir colocar uma tabela nova, com uma formatação nova. Porque como ela é muito maior do que a maioria das tabelas que já existiam, quando Uhum. você vai colocar uma formatação nova, ela tampa a maioria das informações. Uma ou outra ela vai tampar. Então, o que, que a gente está tendo que fazer nos rótulos, na verdade, é colocar a tabela e aí reposicionar as outras informações. O que está Entendi. acontecendo é isso. Então, Não, e eu eu. acredito que a maioria, principalmente para os produtos menores, aí eu acredito que não vai conseguir. Talvez um produto assim, um queijo de 3 quilos, de 2 quilos, que aí a embalagem é maior, né? As informações elas ficam mais distantes, talvez consigam, né? É, Mas mas os produtos menores, para as provavelmente não. bebidas, então, meu Deus, para as bebidinhas, É, difícil, né? Assim, a gente tá dando sugestões aqui, porque de repente pode ajudar. Mas mesmo assim, aí o que acontece? Você tem outro problema que são, fazer isso tudo manual, né? Porque é difícil. Eu vou devolver isso pra fábrica fazer isso pra mim, às vezes vai ficar caro demais. Aí você dá uma pensar, não vou fazer manual aqui, minha equipe faz. Mas é muito trampo, é muito trampo. Na é, verdade, é uma fase delicada que a indústria vai passar agora até ficar livre desses rótulos antigos e adequar tudinho. Não é fácil não, viu? sim. Sem Mesmo com prazo considerar difícil.
Sem considerar também que, assim, a gente, falando ali, né, das alterações da tabela, a gente não comentou dos açúcares adicionados, né? Que foi um novo Sim. conceito que veio também com a tabela, que é uma informação nova que não existia, e que agora é obrigatório, né? Para a maioria dos produtos, então, por exemplo, queijo, o leite, né? Não vai ter o açúcar adicionado, né? Porque a informação de açúcar adicionado vai entrar nos produtos que são quando você está agregando algum outro item que tem essa questão, né, do açúcar adicionado. Mas alguns produtos você vai ter que reformular. Tem produtos, por exemplo, iogurte, bebida, que às vezes, eu não quero que o meu produto tenha, por exemplo, foco de açúcar adicionado. E aí a empresa quis reformular o produto para não ter, né? Alguns laticínios, por exemplo, reformularam o produto, um queijo coalho, para não ter alto em sódio, que é um produto, por exemplo, que, como no RTQ, o cloreto de sódio, né, não é um ingrediente obrigatório. Se ele passa de 600 miligramas, ele é obrigatório você colocar rotulagem nutricional frontal. Então, tiveram várias empresas que reformularam o produto para não ter FOP de sódio. Na manteiga, a mesma coisa. Então, algumas empresas, elas fizeram reformulações de produto. Então, às vezes, não vai ser só trocar a tabela nutricional, mas aí vai ter que trocar também a lista de ingredientes, Pois porque é, tiveram reformulações, né? E aí você tem que mexer em outros itens também do seu rótulo, né? eu queria até comentar isso mesmo com você, Fernando, porque por exemplo, a gente vai lá no supermercado agora e vai ver lá, alto em gordura, né? Alto teor, alto, eu não sei se é teor mesmo, não sei se eu tô falando certo, não. Mas é alto em sódio, alto em açúcares adicionados. Tipo assim, você, né, como uma consultora do setor, você acha que isso pode mudar o comportamento do consumidor? Assim, pensando que já tem, igual você falou, já teve empresas que já mudaram a receita preocupadas com o que vai mostrar, né? E aí, será que isso. Será que, por exemplo, nosso setor vai ficar prejudicado? Eu tô fazendo um draminha aqui nosso, né, de cada dia. Será que nosso Sim. setor pode ficar prejudicado por causa dessas lupinhas? Então, é assim, tem alguns produtos, né, que são inerentes. Então, por exemplo, muitas pessoas. E aí, o que que aconteceu? Eu vou voltar um pouquinho para responder o que você me perguntou. Porque, Tá. assim, o que que acontece? Alguns produtos, eles vão ser vedados da rotulagem nutricional frontal, como é o caso do leite, né? Como é o caso do queijo, do leite fermentado, desde que não tenha nenhum outro ingrediente opcional que esteja agregando ali, né, quantidades Uhum. significativas ali de gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado. Que foi o caso que eu dei o exemplo agora do queijo de coalho. Né? Então, eu vou ter que olhar lá no RTQ do meu produto se aquele ingrediente ele é considerado obrigatório ou não. Se ele não é considerado ingrediente obrigatório, aí eu tenho que olhar o teor lá da legislação para ver se está cumprindo ou não. E aí, como o queijo entrou, aí entrou assim, aquela questão. Aí começou, né? Na indústria nos laticínios, começou assim: então o requeijão não tem, né? Não vai ter rotulagem nutricional frontal, porque o requeijão é Aham. um queijo. E aí, o que que aconteceu? Na verdade, o requeijão, por uma questão regulatória, por uma definição regulatória, o requeijão não é considerado queijo. O requeijão é uma fusão da massa talhada. Então, ele não é Entendi. queijo. Entendi. Se a gente vai lá e pega o RTQ geral dos queijos, também não fala lá, ó, o que lá quando anda a definição, quem que entra? Entra todos os queijos, parará, 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 com exceção do queijo do fulano de tal, do fulano e do requeijão. Então, o requeijão ele ficou fora. Ou seja, o requeijão ele não é vedado de rotulagem nutricional frontal. Então, já tem aí um item. Sim. Aí as pessoas falam para mim assim: Fernanda, mas aí ficou ingrediente obrigatório com ingrediente opcional, certo? Com Uhum. o conceito lá dos queijos. Aí as pessoas falam para mim assim: mas se eu vou fazer uma manteiga, eu preciso obrigatoriamente usar um creme de leite. Então eu não tenho rotulagem nutricional para frontal para manteiga, porque é obrigatório usar o creme de leite. Ok, é obrigatório. Mas a manteiga não está na lista dos itens que são vedados de rotulagem nutricional frontal. Então, mesmo que seja obrigatório você usar um creme de leite para fazer manteiga, ela não está na lista dos vedados. Então, ela vai ter rotulagem nutricional frontal. Onde que eu quero chegar?
Alguns produtos vão ser inerentes deles existir a lupa, que é o caso da manteiga, que é o caso do requeijão, por exemplo, que é a manteiga com a gordura saturada, que é o requeijão, por exemplo, com gordura saturada, né? Ah, vai ter requeijão que vai ter gordura saturada e vai ter sódio. Sim. Vai ter requeijão que vai ter só gordura saturada, porque muitas empresas já reformularam para não ter sódio. Mesmo no caso da manteiga. O doce de leite, né, com alto em açúcar adicionado. Então, alguns produtos vão ser inerentes do próprio produto. Ok? Entendi. Ok. Isso é uma questão. Então, toda vez que eu for lá no mercado, lógico, nesse momento, se a gente for no mercado, a gente vai ter produtos que têm a rotulagem nutricional frontal e tem produtos que não têm. Por quê? Porque a gente está passando por uma fase de adequação. Né? Daqui a um tempo, todos vão existir. Agora, tem um aspecto psicológico, né? Que Sim. Eu conheço algumas pessoas que falam para mim assim, nossa, eu não sabia pessoas que não são da área, né? Sim. Mas que falam para mim assim, sabem que eu trabalho com rótulo e falam para mim assim, nossa, eu não sabia que manteiga tinha gordura saturada. Porque assim, como lá tá escrito alto em, a pessoa acha que é demais, assim, né? Então, tem um aspecto psicológico? Tem. Né? As pessoas vão deixar de consumir? Não sei. Né? Eu acho que talvez a pessoa vai ficar assim, né? Talvez tendo aquele impacto. Mas uma pessoa que consome doce de leite, ela sabe que tem açúcar. É, verdade. Ela vai deixar de consumir o doce de leite? Não. Eu acredito que não. Talvez ela não vai consumir tanto doce de leite, na hora que ela pegar o rótulo ali e olhar. Mas eu também acho que tem uma questão, assim, de adaptação. Talvez no início as pessoas vão olhar e vão achar estranho, e aí vai diminuir um pouco o consumo. Mas acho que depois que tiver todos os rótulos circulando no mercado, vai ser tipo o símbolo de transgênico, que quando a gente pegava um pacote de salgadinho e via o símbolozinho de transgênico, a gente ficava assim, sabe? Ai, meu Deus, eu vou dar isso pro meu filho. Nossa, ai, meu Deus, eu vou comer. Sabe aquelas coisas assim? Hoje você pega um pacote e nem vê aquele símbolo mais. Mais ou menos assim. Exatamente, é verdade. E então, assim, todo alimento precisa precisa dessa tabela nutricional, né? Então, assim, igual você falou, é uma questão de adaptação do consumidor, porque todo mundo vai ter, né? Não é só para alguns itens do mundo de laticínios, não é só para laticínios, é para toda a indústria de alimento, né? A tabela nutricional, ela é obrigatória, né, assim, para todos os alimentos. Tem algumas particularidades, por exemplo, que a gente não precisa. Ela é voluntária, né? Então, por exemplo, eu não tenho obrigação, né, de colocar a tabela nutricional, por exemplo, ela é voluntária no rótulo de um produto que tenha a superfície disponível para embalagem, né? Aí toda a superfície disponível para embalagem, é importante a gente falar isso, né? Aí a parte de cima, a parte de baixo, a lateral, né? Tudo menor do que 100 centímetros quadrados, por exemplo. Aí ela é voluntária, né? Alguns outros produtos. Então, eu não preciso colocar, por exemplo, tabela nutricional numa fruta, numa carne, né? Uma carne in natura. Sim. Num gelo, numa bebida alcoólica. São produtos que são voluntários de ter tabela nutricional. Ah, mas eu posso colocar? Pode, não tem problema. Né? Mas é voluntário essa colocação da tabela nutricional. Assim como a gente tem a questão de alguns itens que são vedados de ter rotulagem nutricional frontal, que é a lupa, que a gente estava falando, no caso do queijo, né? No caso dos produtos que são destinados exclusivamente, por exemplo, para o mercado institucional. Então, se eu faço um produto que eu comercializo só entre indústrias, esse produto, ele não vai... Aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu tenho um produto que eu falo assim, não, esse meu produto aqui, vou falar do leite em pó. Eu tenho leite em pó num saco de 25 quilos e esse meu produto aqui é só entre indústrias. Mas eu tenho que tomar... Aí, teoricamente, né, para esse produto, por exemplo, que ele é exclusivo entre indústrias, eu não preciso de tabela nutricional no meu rótulo. Né? Sim. Mas eu tenho que lembrar, eu não preciso, né? Eu tenho que lembrar que se esse produto ele for para um atacarejo, ocorrer o risco de ir para um desses, né? Esses atacadões, aí ele tem que ter tabela nutricional e seguir todas as regras. Entendi.
Inclusive, né, que ele tem que ter preparo, como é que esse item vai ser, né? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Né? A mesma questão, eu tenho um queijo. Meu queijo, ele é de 5 quilos, por exemplo. É só para indústrias. Ok, não preciso colocar tabela nutricional no meu queijo. Essa tabela nutricional, ela pode ir via ficha técnica, ela pode ir via e-mail, ela pode ir via WhatsApp. A forma como eu conversar com a indústria e a gente alinhar essa informação. Não tem problema. Agora, eu tenho que garantir que esse produto não vai estar, de alguma forma, sendo comercializado com o consumidor. Porque se pegar, aí lascou. Não, entendi. Legal demais, assim, os esclarecimentos, né? Realmente é muito detalhezinho, é muita responsabilidade. Só que o que eu acho, assim, que tranquiliza, tô falando aqui para o setor de laticínios, é que não é só pra gente, né? Todo mundo tá Sim. passando pela mesma coisa, né? É uma transformação na indústria de alimento do Brasil, né? Tem uma perguntinha aqui que você sugeriu, falou que o pessoal pergunta bastante, né? Se pode usar o modelo de tabela linear sempre que a pessoa quiser. Essa é assim, é Pode? clássica. Não, não pode. Porque o que acontece, né? Muitas vezes a pessoa vem e fala assim, principalmente os potinhos, né? Então, pote de Aham. requeijão, pote de creme de queijos, potinho de manteiga, a pessoa vem já, na primeira opção, já vem com a tabela linear. O que acontece? A Anvisa, ela deixou muito claro. Ela falou, olha só, primeira opção é a formatação padrão. A grandona lá. Aí, se você não conseguir a formatação padrão, ela dá os recursos de compactação. Sim. Algumas letras, né, que são menorzinhas. A gente pode abreviar algumas palavras dos nutrientes, reduzir o tamanho dos pontos. Então, essas são algumas opções de compactação. Uhum. Não conseguir de jeito nenhum, sem considerar que a gente tem outros modelos. Então, a gente tem o vertical, a gente tem o horizontal, vertical quebrado, horizontal quebrado. Então, a gente tem que brincar com aquelas opções. Porque às vezes não cabe um, mas cabe outro. Sim. Ok, não consegui de jeito nenhum, não deu certo, aí eu vou para a opção a linear. Por quê? Ela é a última, da última, da última, da última, da última opção. E o Uhum. que acontece muitas vezes? Às vezes chega para mim como primeira opção a linear. E aí quando a gente Certo. começa a brincar com as formatações, já aconteceu, por exemplo, em rótulo de requeijão, na mesma faca de etiqueta, por exemplo, sem a gente precisar aumentar nem nada, chegar uma formatação linear e aí a gente brincando com as informações, distribuindo as informações, a gente conseguir trocar de uma linear para uma formatação reduzida vertical. Uhum. Então, assim, e assim, gente, a fiscalização, ela vai pegar e ela vai, né, ela vai autuar, ela vai multar, porque tá claro, não pode ser usado como, ela é o último recurso, né, então, Entendi. tem que tomar cuidado em relação a isso, né, que é o mais fácil da gente colocar, né, porque dá trabalho, Pois né, é. o designer ali ficar mexendo, tentando, Trocando, né? trocando, né? Eles querem matar a gente, sabe? Mas São regras. Regras são regras. tem que tentar outras opções, né? Entendi. Porque no momento que a fiscalização te pegar, vai ser pior, Pois né? é. Porque às Tá bom. vezes vai embargar o É isso produto, que eu vai ia tirar o falar. produto do mercado, vai E fazer você aí, corrigir. e aí, assim, quais são os riscos, né? Para quem ainda não conhece, né? Que são poucas pessoas, mas quais são os riscos de você não seguir as normas, né? As regulamentações aí de rotulagem? Então, na verdade, assim, de rotulagem de forma geral, né? A gente está falando de rotulagem de forma geral, tem várias questões, né? Então, a gente poderia falar em recall, porque dependendo se a gente está falando, por exemplo, de um alérgico, né? Poderia ter outras implicações, né? Sim. Nesse caso da informação nutricional, especificamente, Aham. eu entendo que vai depender muito de como vai ser o deslize, né? Então, assim, qual é o deslize? Né? Qual foi o erro da embalagem? Agora, penalidade vai ter. Essa Uhum. penalidade pode ser leve, como uma advertência somente,
Pode ser uma penalidade onde vai ter multa, né? E aí essa multa vai variar de acordo ali com o que foi a penalidade que a empresa cometeu. Como pode ter penalidade dependendo do que for o que aconteceu, né? Sei lá, declarou um tanto, é uma quantidade muito diferente, ou era para ter uma FOP e não tem, né? E aí pode ter várias questões, pode ter recall, pode ter várias questões envolvidas em relação a isso. Vai depender sempre do grau, né, de erro que a empresa cometeu ali naquela rotulagem. Mas existem os riscos seríssimos, né? Muitos, muito sérios, né? Porque, É. assim, você imagina, você está com o seu produto todo lá exposto no mercado, por muito menos que isso, na verdade, eu já tive situações, por exemplo, de clientes que às vezes me procura para ajudar, né, em situações onde, por exemplo, a Anvisa, por exemplo, pegou o produto não tinha... Porque, assim, a gente está muito preocupado com a tabela nutricional agora, mas isso já era uma constante, né? A Sim, gente já sim. existia tabela nutricional. É que, na verdade, agora que está, assim, né, esse assunto está muito E a forte. gente teve o caso agora, né, do leite lá da Nativille, né, que tava com erro lá na embalagem e assim, foi notícia nacional, né? Então assim, Então, informações das embalagens, né, rotulagem, tudo sim, isso é um negócio muito sério, né, muito Fernanda? sério. Então, assim, eu já tive situações, por exemplo, da Anvisa chegar, pegar um erro e falar, olha, tem que corrigir, aprender embalagem, né? Não só a Anvisa, como situações de rótulo também errado, do mapa chegar, aprender embalagem, deixar as embalagens todas apreendidas, aprender o produto do estoque, deixar como Uhum. fiel depositário, a empresa ter que destruir a embalagem, aí ter que refazer o rótulo, dar entrada de novo no PGA SIGCIF, aí só depois disso poder continuar produzindo o produto. Então, assim, são várias situações. E aí, nesse processo todo, a empresa precisou ficar parada, não pôde produzir, porque o rótulo não estava pronto. Né? Aí tem o tempo de produzir o rótulo novo, aí ficou como fiel depositário daquele estoque, jogou aquele estoque fora. Né? Então, assim, e aí aquele produto que ficou apreendido, aí ela conseguiu, nessa situação, ela conseguiu até autorização, era um queijo, ela conseguiu autorização de desembalar aquele queijo e embalar a embalagem nova. Mas era erro de rotulagem. E Pois assim, erro é. simples, não era erro, assim, Pois é, e assim, gritante, né? é um desgaste, né, uma despesa muito grande. Então, assim, antes de colocar seu produto dentro da embalagem, né, que já está com o rótulo ali, não esqueça de olhar bem, de cobrar da sua equipe, né, de pedir para os seus consultores, de ter certeza que aquilo está certo. Porque depois que já foi para o supermercado, né, ou que está no Ah, era. estoque e que o fiscal chega e pega algum erro, e também, assim, não contar com a sorte, né, não, não, isso aqui, só isso aqui, né, não dá, assim, o rótulo não dá para dar bobeira de jeito nenhum, uma coisa que... E todo mundo tem muito acesso, né, então é muito fácil de qualquer um fiscalizar. Porque tá no Então não mercado, dá, né? então não dá para dar bobeira de jeito nenhum. Não. E uma Ô, coisa que é interessante, Sara, que ah, você comentou aí, eu acho que é importante a gente pontuar, né? Porque, assim, muitas vezes, o que acontece? Que eu já vi situações assim acontecerem, assim, muitas vezes, uhum, inclusive de recall de empresa grande, né? Por rotulagem. Às vezes, o que acontece? Às vezes a empresa vai, ela faz o rótulo, né? Ou com a equipe interna, ou ela tem uma pessoa que faça, um consultor externo, né, que faça. Aí faz o rótulo certo, tá tudo certinho, registra ele correto, ele tá bacana, lindo. Quando a gráfica imprime e manda para a empresa, às vezes a gráfica errou em alguma coisa. uhum, Então, é muito importante que quando a empresa recebe todo recebimento, em todo recebimento, é importante que a empresa tenha a arte aprovada e ela faça essa conferência de todos os itens, todos os dizeres, de imagem, de tudo. Por quê? Porque ali é um momento onde pode ter erro. uhum. Inclusive, já existiram, né? Eu já vi acontecendo com os meus clientes e já tivemos situações de empresas grandes de fazer recall nacional em relação a isso. Por quê? Às vezes, naquele momento ali, a gráfica errou, a empresa não pegou e foi embora para o mercado. E aí você está comercializando um produto com rótulo errado, sendo que ele foi feito certo, ele está registrado certo, mas teve um erro ali entre a gráfica imprimir errado e a empresa não ter percebido e está sendo comercializado errado, né? E aí você vai ser penalizado do mesmo jeito, né? Porque o erro existe, né?
Não, e às vezes quem pegou isso, quem viu isso de verdade foi o fiscal, né? Às vezes já passou por toda a equipe ali do laticínio e ninguém viu. Foi, Exato. gente, aí não, o fiscal falou assim, ué, mas o que é isso aqui? Fala, ah, gente do céu, não tinha visto. Então, assim, a Exato. importância de prestar atenção quando chega, né? Chegou uma embalagem nova, né? Porque geralmente eles mandam os primeiros testes ali, vou mandar para você ver se ficou bom, né? Então, assim, conferir tudo isso é um negócio muito importante, né? Não esquecer disso é um negócio muito importante. Ô Fernanda, você falou também que o pessoal tem muita dúvida em relação, assim, para definir a área de FOB, né? Deve olhar para a área da etiqueta ou da embalagem no painel principal? O que que acontece, né? Às vezes, vamos lá, o que que acontece? Às vezes, assim, a pessoa tem um produto, acontece muito assim, com produtos assim, requeijão, né? Ou manteiga, que às vezes a etiqueta ela não cobre o pote inteiro. Eu tô falando Uhum. eu tô falando requeijão, manteiga, mas assim, qualquer produto que a gente tem Aham. uma etiqueta colada no pote, que Certo. normalmente não é aquele pote que vem impresso, ou uma saqueta também, né? Não é só o pote que acontece isso. Mas o que que acontece? A área da rotulagem nutricional frontal, a gente a definir o tamanho que vai ser a nossa rotulagem nutricional frontal, a gente tem que pensar no painel principal como a área disponível de embalagem da rotulagem nutricional frontal e não a área da etiqueta. Porque, Uhum. por exemplo, às vezes a gente tem um pote de requeijão, esse pote de requeijão tem lá, por exemplo, 15 centímetros de altura, tá? E Aham. a minha etiqueta, por exemplo, tem 8. Uhum. E aí, quando eu vou definir a área do meu painel principal, eu vou lá e faço o cálculo em relação a 8 centímetros, que é a área da minha etiqueta. Só que a área disponível de embalagem, disponível para rotulagem, né, para o painel principal, é 15, não é 8. Certo. Então, é sempre em relação à área disponível do painel principal e não a área da etiqueta. Porque eu tenho visto muitas FOPs bem pititicas, né, por causa disso. E, na verdade, é o contrário, né? A Anvisa já deixou isso claro. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Assim como, né, a gente falou da FOP, né, que é na metade superior. E aí, se Aham. você vê no mercado, você tá cheio de FOP lá embaixo no painel principal, né? Também é um Sim, outro sim. erro que é grave também, né? Sim, sim. Ô Fernanda, para a gente ir fechando o nosso papo, né? Se a gente for descrever todas as etapas aí, tudo que precisa ser detalhado, a gente fica aqui algumas horas, né? A Fernanda dá um curso aqui no Papo de Laticínios. Mas para a gente ir fechando o nosso papo, mas além das mudanças, né, que você citou, né, durante o episódio, quais outros pontos as empresas devem observar para se adequarem às novas normas de rotulagem nutricional? Bom, o que a gente comentou é o que de fato a gente precisa fazer para transcrever para o rótulo, Sim. né? Isso é o resultado do que a gente vai ter no final, né? Agora, para que isso aconteça, existe todo um por trás disso, né? Aham. Então, é muito importante que as empresas elas pensem assim, elas precisam estar preparadas, na verdade, para que elas consigam ter todas essas informações corretas, para elas transcreverem isso para o rótulo de forma correta. Então, como que ela vai saber se aquele teor de carboidrato que ela tem no produto é correto? Se aquele teor de gordura não está variando? Então, ter as informações de forma mais padronizada, os processos mais padronizados. Eu tenho percebido, na verdade, que os laticínios eles estão caminhando para isso. Mais agora, com mais Uhum. preocupação em relação a isso. Porque a grande verdade é assim, antes da nova rotulagem nutricional, a maioria das empresas não tinha muito conhecimento em relação Uhum. à própria informação nutricional do seu Aham. produto. Porque às vezes a Entendi. empresa chegava para mim e falava para mim assim: eu quero fazer o rótulo do meu produto. Ah, ok. E em relação à tabela nutricional, eu peguei aqui do meu concorrente e eu vou copiar a informação dele. Né? Aí eu explicava e tal, mas não tinha muito essa consciência de como que é. Só que a gente sabe que, na verdade, o que acontece? Cada produto é um produto.
Então, depende de um rendimento, depende do fisicoquímica do leite, né? Então, como foi a fisicoquímica inicial do seu leite? Quanto que estava de gordura o leite na hora que você recebeu? Quanto que estava de proteína? Qual é o percentual, né? Relação caseína-gordura do seu leite para a fabricação daquele queijo. Então, tudo isso faz diferença para você ter um resultado final. E a maioria das empresas ela não tinha esse conhecimento. Porque, às vezes, não tinha informação do laboratório, o laboratório não estava preparado, não tinha os recursos necessários de pessoa, de equipamento, de metodologia, né, de processos mesmo interno. Então, eu vejo que as empresas elas estão caminhando um pouco em relação a isso, e é necessário. E vai ser cada vez mais necessário essa adequação. Para quê? Para que todas essas informações que a gente vai colocar no rótulo, elas sejam informações seguras e precisas. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter uma informação, ter uma tabela linda, toda formatada, certinha, nossa, maravilhosa. Mas na hora que você vai fazer a análise nutricional do seu produto, aquelas informações elas não correspondem com a informação real do seu produto. Né? Então, você vai ser penalizado do mesmo jeito. Tá lindo, mas vai ser penalizado do mesmo jeito. Né? Ou se você tem até uma informação que quando você fez, ela estava correta. Mas você tem tanta variação no seu processo, né? Você não consegue ter um processo padronizado. Então, hoje, seu queijo está com umidade de X, amanhã, seu queijo está com umidade de Y, no outro dia está diferente, a sua relação de gordura varia demais, e aí acaba que, tipo, a mesma coisa. Por mais que você tenha um rótulo que está bonitinho, e no dia que você fez ele estava de acordo com aquela amostra que você fez, a sua variação de processo não te permite estar com aquele rótulo correto. Então, são coisas que a empresa precisa, né? É o por trás, na verdade, né? Os panos de fundo para que aquele rótulo esteja correto. Pois é, então assim, para as empresas se prepararem, para os profissionais, né, que estão nas empresas e os consultores que, né, que estão envolvidos nesse processo aí de rotulagem, como que eles se preparam então, né? Além do que você já falou aqui agora, o que ele já tem, porque falou assim, a gente tá passando por uma nova rotulagem, só que a gente tá passando isso agora em 2023, pode ser que em 2025 a gente tenha uma outra norma pra gente mudar tudo de novo, e aí já vivendo tudo que viveu agora, como que o pessoal já pode se preparar, né? Que dica que você daria? Fala, cara, né, pra você não passar aperto, não ficar mais caro pra você ainda, não correr risco, não deixe de fazer isto. Olha, eu falo que é estudar. Leia as normas. É ler, é você ter uma pessoa de referência que você possa buscar informação, né? Está atenta, porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala para mim, nossa, mudando agora, acabando agora essa nova rotulagem nutricional, acabou, né, Fernanda? Eu falo, gente, quem dera. Assim, né? Mas o mercado regulatório, né, essa área regulatória, não tem jeito. Né? Ó, a gente teve há pouco tempo a legislação de aditivos que mudou. Né? Teve toda uma reviravolta aí na legislação de aditivos. Aí, outro dia, a gente teve uma mudança no RTQ de um determinado produto. Aí, outro dia, teve uma mudança na legislação geral de rotulagem. E cada vez a gente vai tendo revisões nas legislações, porque a ideia dos órgãos é sempre trazer melhorias. E isso não vai parar. Né? Então, como isso não vai parar, espera-se que cada dia a gente tenha mudanças mesmo. E isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Os órgãos eles estão muito empenhados em relação a isso. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Os laticínios, principalmente, eles não têm esse conceito de ter uma pessoa, né, interna para fazer isso. Ou, por exemplo, ter uma pessoa externa para fazer, é muito caro. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas é muito caro, não sei o quê. Eu vou fazer aqui com alguém interno mesmo, porque é muito caro fazer externo. Gente, mas é muito mais caro você pagar uma multa e destruir um tanto de rótulo, sabe? Verdade. Né? Porque você vai pagar uma vez para fazer e aquilo vai ficar certo. E você não vai correr o risco de ter uma multa, de destruir produto, de fazer um recall. Mas, às vezes, é um conceito que a nossa área precisa mudar. Sim. A maioria das áreas de alimentos já não tem esse tipo de ideia mais. Né? Mas é estudar.
Sim, né? sim. Ou que seja estar atualizado, ou que seja com uma pessoa interna, que você vai investir nela e vai dar subsídio para ela estudar, para ela saber, e ela vai ser o seu ponto de apoio, ou que seja uma pessoa externa. Mas tem que ter alguém que vai te falar, ó, mudou, fica atento, agora glúten é assim, mas não, ó, agora alergênico, não sei o quê, agora não sei o quê, é assim. E, né, e ficar ligado, né? Então, é estar atualizado, porque senão não tem jeito. Vai dançar, senão vai Vai dançar. dançar. Ô, Fernanda, e, né, assim, você já deu várias dicas, na verdade, né? Tem 1 hora já de dicas aqui, mas se for para você dar uma dica final aí para, vamos pensar assim, para os profissionais responsáveis, né, pelo controle de qualidade ali dos laticínios, que é quem está, né, com essa responsabilidade nas mãos, e para os diretores e gestores e os donos de laticínios. Que dica você daria, né, em relação à nova rotulagem e em relação a essa responsabilidade de rotulagem com o consumidor, né? Sim. Ó, eu falo que comecem ontem, né? Porque comecem ontem, porque já passou, né? A gente está falando de outubro, e na verdade outubro já está aí, porque se a gente for parar para pensar, a gente tem o prazo de revisar as artes, mandar para Sim. a empresa gerar o clichê, fazer, né? Todas as empresas de embalagem, normalmente elas pedem em torno de 40 dias, 45 dias para entregar. Então, quem não fez, Sim. não vai conseguir colocar. Quem já não está Agora pronto, já não né? faz Já não mais. faz. E talvez Então, assim, e talvez nem para esse ano, entendeu? talvez Porque nem para esse ano. porque os Exato. volumes vão ficar muito altos, porque imagine se todo mundo tá pensando a mesma coisa. E as Exato. fábricas, elas dão férias, elas param, né? São seres Exato. humanos. Então, Exato. então talvez nem para esse ano não consiga. Exato. Então, assim, comecem ontem, né? Porque você já perdeu, né? Comecem, porque se você deixar para amanhã, você já perdeu um dia. Né? Então, assim, comecem o mais rápido possível a fazer as revisões dos rótulos, a olhar com esse, né? Ter esse olhar para os rótulos, porque às vezes a gente acha que é. A gente olha para fisicoquímica, a gente Aham, olha para microbiologia, a gente, dentro da indústria, a gente olha para o autocontrole, aham. né? A gente está preocupado com o HCP, com o POP, com o PSO, mas, né, com o controle de pragas, mas a gente ainda, né, deixa o rótulo para depois, sendo que o rótulo é o que diz sobre a sua marca, porque é Sim, o que o consumidor vê, exatamente. né? Então, Exatamente. o consumidor está vendo o seu rótulo, é o que a sua empresa está passando de informação Uhum. para o consumidor. Né? Então, comecem ontem, né, a revisar os seus rótulos, né, a trazer informação de forma mais clara para o consumidor, porque o consumidor possa confiar no seu produto. Né? É, e Porque a confiança é pessoa. uma coisa que é muito grave. Né? Se a pessoa deixa de confiar no seu produto, Não, dificilmente ela volta a comprar de novo. Né? isso que eu ia falar, assim, porque de tudo que a gente falou, né, igual você falou, todas as responsabilidades que tem de autocontrole, né, de tudo da fábrica, das análises, do leite, da compra, de tudo que está envolvido dentro de um laticínios, falando especificamente de laticínios, o mais importante de tudo isso daí é o meu consumidor. Né? Então ele precisa de confiar no meu produto, igual você falou, ele precisa de ter clareza quando ele olhar para o meu rótulo, porque se ele ficar em dúvida e ele não levar para casa, já era tudo que você fez para trás. Não Então, adianta, né? não adianta, exatamente. E é uma coisa que a gente precisa de estar atento, é comportamento de consumidor, né, Fernanda? Porque assim, assim, as gerações, né, muda, né, os comportamentos estão mudando muito, né, o que o pessoal do futuro quer, né, de alimento, o que ele quer de informação, são coisas que a gente não pode esquecer, né, a gente tem que estar atento a isso mesmo e tem o porquê das normas terem mudado, né, tem o porquê da Sim. rotulagem ter mudado. Então, assim, é adequação mesmo e paciência. Eu falo que assim, o consumidor ele está cada vez mais atento, porque Uhum. ele tem mais informação. Então ele está cada vez mais atento, ele está cada vez mais exigente. Então assim, ele vai buscar produtos mais saudáveis, né? Ele vai buscar produtos mais seguros, mas assim é uma segurança tanto do aspecto microbiológico de saber que aquele produto não vai fazer mal para ele, mas também do aspecto nutricional, de um Sim, aspecto de sim. saudabilidade,
dele saber que ele está consumindo aquele produto e que aquele produto está fazendo bem para ele. Não só que aquele produto não vai matar porque aquele produto não tem um patógeno. Sim, né? Que sim. não vai levar ele para o hospital porque não tem um patógeno. Mas que aquele produto é saudável, que aquele produto faz bem. Sim, então a gente verdade. tem que ter essa maldade também, né? E ficar ligado em relação a isso, né? Sim, sim, o meu irmão tá, falando meu irmão, né, apesar de eu falar que era meu irmão, mas o Lucas, né, que é meu irmão, tá montando uma fábrica de kefir de leite A2. E assim, exatamente isso, assim, é um produto de extremamente saudável que ao invés de eu levar correr risco, é responsabilidade muito grande, que ao invés de levar de um patógeno ali para dentro do meu intestino, eu tô levando que vai me causar um mal, né, eu tô levando boas bactérias ali pro meu intestino para melhorar o meu estilo de vida, para melhorar a minha vida, né? Exato. Então isso é muito legal, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que produtos quanto mais mais livres, né, de ingredientes, mais responsabilidade tem que ter com a matéria-prima ali para realmente garantir que não vai ter nenhum agente ali contagioso, né, que você vai passar um final de semana aí no hospital por causa dele. Mas é muito legal e realmente o consumidor tem buscado isso a cada dia, né? A gente está querendo cuidar mais da nossa saúde, nós estamos querendo viver mais, né? As mulheres ainda estão querendo mais ainda, a gente vai viver mais ainda do que os homens. É uma tendência, né? Eu acho que é uma tendência, não tem muito como livrar. Aí tem o mercado dos tradicionais, né? Das coisas, claro, né? Dos produtos de culinária, claro que tem. Mas a gente vê que cresce demais esse mercado de produtos saudáveis, né? Então, é uma tendência. Sim. Não, a gente vê todo mundo, assim, pouquíssimas pessoas você conversa hoje, a pessoa não tá preocupada ali com o que ela tá comendo, entendeu? Não é Exato. muito pouco. A pessoa sempre tá preocupada se tem muita gordura, se tem muito açúcar, se tem muito conservante, né? Então, Exato. assim, então a gente mudou muito o comportamento, né? Nós mudamos. Eu falo por mim, né? Eu mudei demais o meu comportamento. Não tem nada que eu vou comer agora que eu não me preocupe. Ah, será que, né? Será que vai me fazer mal? Será que vai me engordar? Será que é saudável? Não tem nada que eu não olhe. Tudo eu olho. Preciso comer isso aqui mesmo? Né? Preciso comer isso aqui mesmo? Exatamente. Fernanda, para quem quer acompanhar o seu trabalho, né? Para quem quer tirar mais dúvidas com você, para quem quer contratar os seus serviços, onde que o pessoal te acha? Bom, pode me seguir, né? Eu tenho uma página no Instagram, é @FernandaDulso. Sim, Pode eu me vou seguir deixar por na lá. descrição do episódio. Ok, pode me seguir por lá. E lá também tem o meu contato, né? Então, tem a minha informação, tem o link na bio, que consegue mandar mensagem pelo WhatsApp. Estou sempre disponível, então pode entrar em contato. Legal. Igual eu falei, eu assisti uma palestra dela lá no Minas Láctea, né? Ela é filha da Candinha, como diz o pessoal de lá gosta de falar, né? E eu achei espetacular, assim, a sua didática e aqui não foi diferente. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela facilidade que você traz as informações, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito difícil a gente encontrar profissionais iguais a você dispostos a fazer o que você fez, né? Então, assim, eu tenho certeza que o setor todo vai ficar muito grato com a aula que você trouxe aqui pra gente hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo, Fernanda. Né, fica um abraço aqui do Papo de Laticínios, da Evomilk, né, de toda a nossa audiência para você. Vem aqui nos visitar, vem aqui gravar um podcast aqui comigo ao vivo, que vai ser espetacular. Tem muita coisa de rotulagem pra gente cutucar essa galera aí. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Gratidão imensa, assim, pelo convite. E vamos sim, vamos fazer um ao vivo. Com Foi um certeza. papo. Temos assunto para mais de metro. Né? Não, e foi maravilhoso o papo aqui hoje, viu? Super leve, super, assim, foi suave. Então, olha só, tem mais de uma hora que nós estamos aqui falando. Tá bom? Então, pessoal, para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho da Fernanda, é só seguir lá, @FernandaDulso, né? Vai estar lá sem o cedilha lá no Instagram. E para vocês acompanharem as nossas novidades, vocês podem seguir @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR ou @Sara.Machado. E se inscrevam no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e acompanhar os episódios semanais que nós preparamos para vocês. Nós estamos também no Spotify, vocês podem seguir por lá. E em todas as plataformas de áudio e vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima semana.